A tentativa de autoridades de criminalizar movimentos sociais pelo desabamento de um prédio em São Paulo está na análise do nosso comentarista político José Lopes Feijó. Acompanhe. O governador do estado de São Paulo, o ex-prefeito de São Paulo e o presidente ilegítimo da República estão dando um jeito de tentar, com o apoio da grande mídia, criminalizar os movimentos sociais que lutam por moradia digna. Numa primeira tentativa, atacaram o MTST como sendo responsável por aquela ocupação, coisa que o seu coordenador, Guilherme Boulos, imediatamente desmentiu e hipotecou solidariedade às vítimas e denunciou a ausência de uma política pública para a habitação popular. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, disse que ali o edifício estava ocupado por uma facção criminosa. Se isso fosse verdade, ele deveria ser processado por irresponsabilidade, por saber de um fato grave e não tomar providências enquanto governante da cidade de São Paulo. Mas a verdade é que os fatos e as imagens desmentem. Ali estavam famílias necessitadas de habitação. O governador de São Paulo se apressa a anunciar que essas ocupações podem gerar outras tragédias, talvez como um pré-anúncio de que agora vão tomar providências para desocupar esses prédios ocupados, que estão lá como reserva de valor, abandonados pelos seus proprietários, devendo milhares de reais em impostos, milhões, sem nenhuma utilidade social, ao invés de fazer uma desapropriação e converter esses edifícios em habitações populares. Mas o mais estranho, o mais difícil de engolir, foi a ida do presidente ilegítimo Michel Temer ao local do desabamento. Ele não foi lá movido por solidariedade. Ele não foi lá movido por uma responsabilidade de governante que se prontifica frente à tragédia de anunciar medidas para auxiliar as famílias que ficam desamparadas e anunciar políticas públicas para resolver o déficit habitacional, como, por exemplo, a reativação do programa Minha Casa Minha Vida, que está paralisado, programas iniciado no governo Lula e Dilma, e que construiu milhões de moradias. Não. Segundo denuncia um blog, ele foi lá aconselhado pelo seu marqueteiro. Ou seja, ele foi lá fazer marketing. Marketing com a tragédia de 150 famílias que possivelmente algumas delas perderam pessoas nesse incêndio e nesse desabamento. É inacreditável que, ao invés de assumir sua responsabilidade enquanto governante, Michel Temer tenha ido ao local do desabamento e da tragédia, aconselhado pelo seu marqueteiro e não por um dever de um governante responsável por políticas públicas. Afinal de contas, é disso que se trata.